alguns dias, não sei se você viu, o canal GNT levou ao ar o episódio 8 do programa Avisa Lá Que Eu Vou, com o grande apresentador Paulo Vieira. Nesse episódio, o programa apresentou a cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, e entrevistou alguns dos personagens que vivem lá na cidade. Cara, a gente pode dizer assim que São Tomé das Letras hoje está incluído no roteiro místico, alternativo, bicho grilo, hippie do Brasil, né? Junto com várias outras cidades, como por exemplo a Aldeia Hippie de Arembepe, na Bahia, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, Pirenópolis, em Goiás, e Bitpoca, lá em Minas mesmo, enfim. Muito lugar legal que se parece assim com a mesma vibe de São Tomé das Letras. E hoje em dia é assim que a gente conhece São Tomé das Letras, né? É uma cidade de paz, uma cidade inclusiva, que aceita todas as tribos de braços abertos, todo mundo que chegar em paz, chega feliz em São Tomé das Letras. Mas nem sempre foi essa paz toda não, nem sempre foi assim. São Tomé das Letras, no início, teve uma história sangrenta, uma história de uma revolta de escravos, que matou 9 membros de uma mesma família poderosa, de uma família rica, que era dona daquelas terras ali, das terras de São Tomé e de muitas outras terras em volta. E eles foram mortos pelos escravos das próprias fazendas. Você me conhece, como eu sou um narrador maniqueísta, eu vou dizer pra você que essa história tem vilão e tem mocinho. Aliás, tem vilões e tem mocinhos. Os vilões são os junqueiras, é claro, donos de cabeças de escravos, gente que sequestrou negros lá na África e mandou trazer pra cá. E essa história também tem um herói, ou talvez um anti-herói, um rei entre os escravizados. E o nome desse cara era Ventura Mina. Guarda esse nome. Ah lá, viu? Fiz juízo de valor. Já escolhi quem era mocinho e quem era o vilão. Mas é óbvio que a gente sabe que na história as coisas não são bem assim, né, cara? Apesar de que se mandar eu escolher ficar do lado de fazendeiro, sequestrador de humanos, e ficar do lado dos escravizados, eu vou ficar do lado dos escravizados brincando. Mas então você me pergunta, como é que foi essa história de São Tomé das Letras, essa história que a Globo não mostrou, pô? Mas você sabe que São Tomé das Letras, como toda grande civilização mítica, mística, como Roma, como a Grécia, tem que ter um mito fundador. E São Tomé tem vários mitos, tem várias versões. Mas eu achei uma versão num jornal no início do século XX que eu achei interessante. Essa versão conta a história de um escravo fugido chamado João Antão. Conta a lenda que esse escravo, João Antão, era escravo de João Junqueira, o patriarca daquelas terras. Ele aproveitou que assim a Helena Junqueira entrou em trabalho de parto para ele e mais 3 amigos escravos, escravizados também, fugirem das maldades daquela fazenda. Então na noite do parto, era uma noite chuvosa, uma noite com tempestade, eles aproveitaram o João Antão coordenando a fuga dos escravos, meteram o pé da fazenda. Cada escravo foi para um lado e a lenda conta que o João Antão olhou, tentando fugir para o mais longe da fazenda possível, né? Ele olhou uma montanha de pedra, a única montanha que tinha naquela região. Uma região ainda inexplorada pelo senhor dele. Ninguém andava muito por lá. Ele se embreou no meio da mata, chegou até o alto da montanha e lá ele encontrou uma gruta. Nessa gruta ele se escondeu, fez de abrigo e ficou vivendo por lá. Então, passaram-se 18 anos, o menino cresceu. Gabriel Junqueira estava fazendo uma incursão pelas terras dele, ali onde era a Serra do Gamarra, hoje é o Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Bahia Pendi, né? E no caminho, Gabriel Junqueira encontrou um negro idoso na beira da estrada. Esse negro idoso tinha acenado para ele e falado: desce do cavalo que eu preciso falar contigo. Bom, Gabriel Junqueira desceu, os homens dele ficaram de olho, né? Que negócio é esse? E o velho negro então apontou para uma montanha distante e disse: olha, há 18 anos atrás, senhor, eu fugi de uma fazenda e fui me abrigar no alto daquela montanha. Naquela montanha tem uma gruta. Eu me escondi nessa gruta. E São Tomé Apóstolo apareceu para mim e escreveu na parede a maldade dos homens. Aí o Gabriel ouviu aquilo e falou: cara, esse cara tá doido, né? E já ia seguindo viagem quando ele perguntou: mas tá bom, vem cá, você fugiu de que fazenda? E aí o negro falou: olha, o senhor conheceu o velho Quincas do Areão? Aí Gabriel Junqueira ficou estático, né? Ficou gelado. Ele falou: meu pai, você é um dos negros que fugiu do meu pai? E aí ele falou: um dos negros não, senhor. Eu sou o primeiro negro, o primeiro escravo a fugir do teu pai. E aí Gabriel ficou irado. A lenda conta que Gabriel ficou irado, mas não fez nada com aquele cara porque ele também ficou muito curioso. Ele queria saber, afinal de contas, o que tinha lá em cima da montanha. E pediu pro negro idoso, levar todos eles, a comitiva dele, lá pro alto da montanha, pro alto de São Tomé das Letras, pra gruta que existe até hoje, do lado da igreja, lá no alto. E o Gabriel Junqueira prometeu para ele o seguinte: se chegando lá eu encontrar São Tomé e ver as tais das letras, eu vou te libertar, eu vou te dar alforria, ainda vou cuidar de você o resto da tua vida. Bom, por uma intervenção divina, quando eles chegaram lá em cima, a lenda conta que realmente Gabriel, ele viu um vulto brilhante, uma espécie de anjo apareceu para ele. E quando eles entraram na gruta, ele realmente viu uma estátua de São Tomé, feita de madeira, ainda existia até 92, foi roubada da igreja de São Tomé, Brasil. E quando ele olhou para a parede, ele viu umas letras que ele não conseguia compreender. São as inscrições rupestres que tem dentro da caverna até hoje, dentro da gruta, ao lado da igreja, né? Essa lenda até é muito bonita, mas você vê que ela tem um negro amedrontado, salvo pela religião do opressor,
justamente por um santo católico e pela piedade do branco, que era o dono da fazenda. É uma lenda muito bonita, mas só que a realidade, eu acho que eu vou ficar mais com a realidade, eu gosto mais da realidade. Apesar de ter sido triste, sangrenta, assim, eu fico com a realidade, com o que realmente aconteceu naquelas terras. Mas a história real de São Tomé das Letras é muito mais épica. Ela tem guerra, tem sangue, tem um negro que não fugiu, mas que lutou. A história real de São Tomé das Letras tem um negro guerreiro que liderou uma revolta contra os senhores e matou uma família inteira de brancos nas fazendas dos Junqueiras. Por um lado é uma história terrível, é claro, uma história sangrenta. Mas por outro lado é uma história libertadora, é uma história de um cara e de um grupo de escravos que se insurgiram, o que é exceção no Brasil. Você mal teve insurreições escravas nas fazendas, era um grande temor dos fazendeiros, mas isso mal aconteceu. E esse escravizado que se autoproclamou rei dos revoltados, esse herói ou anti-herói, se chamava Ventura Mina. Você sabe que Mina era uma designação geral que os traficantes davam aos que eram sequestrados ali onde hoje é a Nigéria, Togo, Benin, Gana, né? Ali no Golfo da Guiné. O negócio é o seguinte, depois que Dom Pedro I abdicou do trono em favor do filho deles, Dom Pedro II, se iniciou o período regencial, que o filho dele, Dom Pedro II era pequeno, só tinha 5 anos. Então o Brasil ficou sendo governado por regentes, até o moleque que fazia 18 anos. E acabou que ele assumiu o trono 9 anos depois, com 14 anos, né, com aquele golpe da maioridade. Mas não é isso que interessa. O que me interessa aqui é que o período regencial foi marcado por uma série de conflitos no Brasil inteiro, no território inteiro. Alguns grupos disputavam a condução política do país. Basicamente, os liberais eram a favor do governo provisório e os caramurus, ou os restauradores, eram a favor da restauração do reinado de Pedro I. Simplificando, é isso aí. E um pouquinho antes de Dom Pedro I abdicar do trono, ocorreram eleições para deputados. E o candidato a deputado apoiado por Dom Pedro I, que era o ministro Maia, que era um caramuru, ele perdeu feio, cara. Ele perdeu de lavada para o candidato dos liberais. Quem? Gabriel Francisco Junqueira. Sim, Gabriel Francisco Junqueira, aquele da lenda mítica de São Tomé das Letras. Eu tô contando essa historinha porque essa disputa da elite foi a gasolina para a insurreição dos escravos nas fazendas dos Junqueiras. A família Junqueira era dona de várias fazendas nessa região aí do sul de Minas, herdadas da divisão das fazendas do patriarca da família, que era o João Francisco Junqueira, que era português, de Barcelos. E quando ele veio para o Brasil, o que aconteceu? Ele ganhou uma Seis-Maria. Toma aí essa terrinha para você, meu querido. Ali na região de Carrancas, mais ou menos em 1750. Né? E as terras dos Junqueiras, assim, elas contavam com um número gigante de escravos. Em alguns distritos, chegava a 60%, 70% da população da região. Algumas fazendas, gente, tinham mais de 100 pessoas escravizadas. Isso era muita coisa para os padrões da época e para qualquer padrão de qualquer época da escravidão no Brasil. Em 1830, São Tomé das Letras pertencia à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Carrancas. E por isso, o pesquisador de onde eu busquei a maior parte dessas informações, que é o Marcos Ferreira de Andrade, da Universidade Federal de São João del Rei, ele chama de revolta de Carrancas. Embora a parte mais sangrenta tenha ocorrido mesmo nas terras ali de São Tomé das Letras, em uma fazenda que ficava nas terras de São Tomé das Letras. Mas eu chamo de revolta de São Tomé das Letras porque eu acho melhor para o marketing do evento. Tudo começou na fazenda Campo Alegre, que foi a primeira fazenda da família, que pertencia ao deputado Gabriel Junqueira. O deputado estava no Rio de Janeiro e deixou o filho dele, que também se chamava Gabriel, cuidando lá da fazenda. Por volta do meio-dia do dia 13 de maio de 1833, cara, olha que interessante, muito antes do 13 de maio de 1888, também no dia 13 de maio. Coincidência interessante, né? Coisas de São Tomé. Alguns escravos, então, estavam trabalhando na roça quando Gabriel, o filho, chegou a cavalo para supervisionar o trabalho deles. De repente, meus amigos, um escravo Ventura, que era de nação Mina, ali do Golfo da Guiné, Domingos, que era crioulo era como eram chamados os escravos que já nasciam escravizados no Brasil, na América do Sul, e Julião, de nação Congo. Esses três escravizados atacaram Gabriel. Atacaram o dono da fazenda, com as ferramentas que eles tinham na mão, e assassinaram Gabriel, mataram ele, cara. Bom, então os escravos libertaram vários outros e chamaram mais 5, então eles já estavam no número de 8. Então o grupo foi para a sede da fazenda para matar os seus senhores, só que um escravo fiel à família já tinha corrido na frente de cavalo para ir avisar eles. E todo mundo que estava na casa grande saiu, eles fugiram desesperados. E tinham 2 caras de espingarda esperando na casa grande. Bom, então o grupo saiu dessa fazenda, da fazenda Campo Alegre, e foi para uma outra fazenda 7 quilômetros à frente, a fazenda Bela Cruz, que também era da família dos Junqueiras. Eles então passaram antes na roça da fazenda e chamaram mais algumas pessoas. E agora o grupo, que era de 8 pessoas, já tinha para mais de 30 pessoas, cara. E havia 2 líderes agora, o Ventura Mina, lá da fazenda Campo Alegre, e o Joaquim Mina, escravo da fazenda Bela Cruz, dessa segunda fazenda. Quando eles chegaram à casa grande da fazenda Bela Cruz, gente, ocorreu o episódio mais dramático dessa história, porque os revoltosos assassinaram todos os brancos que havia ali. O dono da fazenda, José Francisco Junqueira, e sua esposa, Emiliana Junqueira,
Quando eles viram a muvuca chegando, eles se trancaram dentro do quarto. Mas não adiantou de nada, porque um dos revoltosos, chamado Antônio Retireiro, ele buscou um machado na senzala e entregou a um outro cara chamado Manuel das Vacas, que ficou trabalhando para tentar arrombar a porta. Depois o próprio Antônio buscou um revólver carregado, pulou um muro e arrombou a porta de trás. E deu um tiro no rosto do senhor José Francisco Junqueira, o dono da fazenda. Já a esposa dele seria morta minutos depois, a golpes de foice e de cacetes, no quintal da casa. Diga adeus à senhorita Lara. Adeus, senhorita Lara. Junto com os 3 filhos também, inclusive um bebê. E ainda tinha um genro de José Junqueira, chamado Manuel José da Costa. Também ele ia ser morto numa emboscada. Os revoltosos mandaram avisar que estava tudo bem, que ele podia vir para a fazenda Bela Cruz, que ele podia voltar em segurança. Mas mal ele entrou na porteira da fazenda e tchum, morreu a pauladas. Tinha muito ódio contido aí, as mortes foram extremamente cruéis. Então o grupo se dividiu. Um grupo ficou ali e o outro grupo, liderado por Ventura Mina, rumou para uma terceira fazenda dos Junqueiras, a fazenda Bom Jardim. Mas o dono da fazenda, João Cândido da Costa Junqueira, já tinha sido avisado. O cara já estava esperando, estava preparando. Então ele armou alguns escravizados de confiança dele e mandou prender todos os outros na senzala. Mandou prender todos os outros e ficou na casa grande, armado, esperando os caras chegarem. Quando o grupo chegou na fazenda dele, o dono da fazenda e mais os negros que ele tinha armado, né, os escravizados que ele tinha armado, mandaram bala em cima do grupo. O grupo se dispersou, o Ventura Mina, que era o líder do grupo, foi ferido mortalmente, ainda não tinha morrido, mas já estava ferido mortalmente. Quando os outros fazendeiros, os outros proprietários da região, souberam o que tinha acontecido nas terras dos Junqueiras, eles convocaram a Guarda Nacional. A gente tem que lembrar que, numericamente, tinha muito mais escravizados do que brancos. Eles morreram de medo. Então eles chamaram a Guarda Nacional. E quando a Guarda Nacional chegou, eles realmente conseguiram debelar a insurgência e mataram o Ventura Mina, que era o líder, mataram João Inácio Firmino, Matias e Antônio Cigano. No total, cerca de 60 escravos participaram do levante. 17 deles foram condenados à pena de morte pela forca. Essa foi a maior sentença de morte coletiva já acontecida no Brasil. Vários outros foram condenados a açoites e alguns foram absolvidos porque não ficou totalmente provada a participação deles no levante. E alguns tiveram a pena de morte comutada em açoites, porque eles exerciam um papel tão importante na fazenda que os donos falaram, por favor, esse escravo é muito importante para mim. O que ele faz dentro da fazenda é como se fosse um trator na minha fazenda. Se eu perder ele, eu perco o dinheiro. Não mata ele, não. E aí o que aconteceu? Alguns não morreram por conta disso. Ei, Brasil escravista. Bom, e o que a pesquisa do Marcos Ferreira de Andrade mostra é que os escravos estavam ligados nos conflitos entre os brancos. Eles não estavam de bobeira, não. Quando eles perceberam que depois da abdicação de Pedro I, os liberais e os caramurus começaram a brigar entre si, os escravos, os escravizados, tiraram proveito disso e tentaram conquistar a liberdade, tentaram fazer uma revolta nessa muvuca, né, com um conflito entre a elite dos brancos. Eu te lembro que lá em Ouro Preto, enquanto acontecia o levante em São Tomé das Letras, estava acontecendo a sedição militar de 1833, quando um grupo de caramurus marchou sobre Ouro Preto, a capital da província de Minas Gerais, que era governada por um liberal, e aí os caramurus tomaram o poder. Ficou mais ou menos por 3 meses. E como o deputado Gabriel Junqueira era do grupo dos liberais, fazia sentido que os escravos buscassem aliança com um branco do lado oposto, pô. O inimigo do meu inimigo, pô, virou meu amigo. Então eles buscaram ajuda entre os caramurus, que eram os caras que queriam o retorno do reinado de Pedro I. E havia um inimigo político do Junqueira chamado Francisco Silvério, que também era fazendeiro, e esse cara foi até o Ventura Mina, escravo, né, do seu inimigo, e disse: amigão, lá em Ouro Preto os escravos já estão sendo libertos, pô, mas os Junqueiras estão mantendo ilegalmente vocês aqui como escravos. Era uma fake news, cara. Era uma fake news. A história sempre teve fake news. Fofoca sempre foi uma coisa muito importante para a história, especialmente para a história das revoltas nesse período regencial. Mas eu, particularmente, não acredito que o Ventura tenha caído só numa fake news, cara. Eu fico com o depoimento de José Mina, que foi um dos escravos presos, e ele disse que Ventura falou para ele que ouviu que os brancos em Ouro Preto estavam guerreando entre si, matando uns aos outros, e que era uma boa ocasião para eles ficarem livres, pô, matando os seus senhores. E o Ventura, quando ouviu isso, concordou e falou: pô, é isso mesmo, tá na hora da gente tentar ser livre, tá na hora da gente tentar se libertar, aproveitar a fraqueza e o conflito entre eles, pô, entre os brancos. Então Ventura concordou com isso, foi articular o plano entre os escravos de várias fazendas. Foi um plano bem articulado entre escravos de fazendas diferentes. E é por isso que eu apoio que, em vez de Tiradentes, em vez de Princesa Isabel, a gente faça uma estátua ali na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã, para tudo que é gringo que vier no Rio de Janeiro ver, uma estátua em homenagem a esse mártir da liberdade, ao grande destemido Ventura Mina, o terror dos fazendeiros. E é por esse passado épico, digno de um episódio de série da Netflix,
muito melhor que o Senhor dos Anéis, que hoje, quem entrar em São Tomé das Letras, quem vier em paz, seja caramuru, seja liberal, careta, maluco, pode entrar em São Tomé das Letras de boa, subir na pirâmide, se impressionar com a ladeira do amendoim, hein? Aquela ladeira que o carro sobe em vez de descer, se você deixa ele em ponto morto. Ou então você pode subir lá no alto de noite e deixar a fumaça dispersar, ouvindo uma música do Ventania. Ou então entrar na gruta das letras, né, das inscrições rupestres, que você vai ser recebido em São Tomé das Letras em liberdade. Liberdade pra dentro e pra fora da cabeça. Viva Ventura Mina! Viva São Tomé das Letras! Tchau, tchau!